meninas! O nosso vídeo de hoje é a respeito do crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal. Serão abordadas as modalidades de ameaça, a ameaça proferida em estado de ira, em estado de embriaguez, os elementos do tipo, a classificação deste delito, se ele admite ou não modalidade tentada, dentre outras considerações que são importantes e pertinentes para o estudo deste delito. Vamos lá então? Vem comigo! No artigo 147, o tipo penal descreve que a conduta de ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave possui uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O parágrafo único, ele destaca que este delito somente se procede mediante representação, ou seja, estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. A lei quis deixar claro no tipo penal modalidades genéricas de ameaça, uma vez que esta pode acontecer de modo falado, escrito, real ou simbólico. Por simbólico, podem ser considerados o envio de objetos sinistros ou de mau gosto para a vítima, como, por exemplo, um passarinho morto dentro de uma caixa. Tomar cuidado que a ameaça, uma grave ameaça, ela também é elementar do delito de roubo, do delito de constrangimento ilegal, dentre outros tipos penais descritos e espalhados pela norma. O caso concreto ele deve ser minuciosamente analisado a fim de ajustar o tipo penal correto à situação efetivamente ocorrida. Estamos tratando aqui, hoje, do delito de ameaça pura e simples, descrita no artigo 147 do Código Penal. Ok? Podemos seguir? Vamos lá! Quanto ao objeto material deste delito, é a pessoa que sofre a ameaça. O bem jurídico protegido, o objeto jurídico protegido pelo tipo penal de ameaça é a liberdade pessoal. E também há aqueles que defendem que o tipo penal também visa proteger a liberdade psíquica da pessoa, a segurança, a tranquilidade. O elemento subjetivo é o dolo, seja ele dolo direto ou dolo eventual, ou seja, a intenção de provocar medo, de intimidar a vítima. Tudo certo até aqui? Podemos seguir? Vamos lá! No que diz respeito às modalidades de ameaça, nós temos que a ameaça ela pode ser direta, ou seja, quando o mal anunciado é dirigido contra a própria vítima ou contra o seu patrimônio. Ela pode ser também indireta e vocês também podem encontrar na doutrina escrita como reflexa, indireta ou reflexa. Ou seja, ela se refere a um mal a ser provocado a uma terceira pessoa. Geralmente é um ente muito querido da pessoa que sofre a ameaça. Esta ameaça, ela pode ser explícita, ou seja, quando o agente diz claramente o mal prometido, ou exibe uma arma, ou faz gestos. Mas essa ameaça, ela também pode ser implícita, ou seja, quando ela acontece de forma velada, quando o agente dá a entender, ele atua com mensagens subliminares de que pretende causar um mal injusto e grave a alguém. Pode também ser adicionado aqui que a ameaça ela pode ser condicional, ou seja, quando o mal prometido ele fica condicionado na dependência de algum ato. Exemplo, se fulano me denunciar, matarei você. Ou então, se você me denunciar, vai morrer dentro da cadeia. Ou seja, frases neste estilo. Com relação à ameaça condicional, nós temos uma observação para fazer aqui, uma vez que, dependendo da situação, ao invés de
estudar o delito de ameaça que estamos estudando, pode restar configurado o delito de constrangimento ilegal. Como, por exemplo, se alguém diz assim: se você continuar indo nessa escola, você vai levar uma surra, pois afirmar isso constrange a vítima a não fazer aquilo que a lei permite, ou seja, que é estudar na escola em que ela está devidamente e regularmente matriculada. Ok? Nós vamos passar agora para o próximo bloco para estudar os elementos do tipo. Vamos lá? Nos elementos do tipo, nós temos que o mal causado ele deve ser injusto, grave e normalmente projetado para o futuro. A ameaça deve necessariamente ser grave, ou seja, ameaça de morte, de lesão corporal, de colocar fogo na casa da vítima, independente do agente ter ou não o propósito de realizar aquilo que ele promete, uma vez que o dolo do delito de ameaça é necessariamente intimidar a vítima. O mal prometido, ele deve ser injusto. Injusto no sentido de não ser algo acobertado pela lei e também algo concreto e possível de ser realizado, uma vez que não pode ser algo fantasioso, impossível, que não existe. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. E se esse mal for justo? Hein? No caso desse mal ser justo, como por exemplo, eu vou executar o seu título extrajudicial caso você não me pague na data combinada. É um mal, mas é um mal que está dentro da lei, dentro dos direitos do credor, o que afasta, por consequência, o delito de ameaça aqui em estudo. E vamos em frente! A consumação, ela acontece a partir do momento em que a vítima toma o conhecimento da ameaça, independente de se sentir ou não se sentir intimidada, uma vez que se trata de um crime formal. Não é necessário que a vítima se sinta intimidada, mas a ameaça ela deve ter um poder suficiente para tal. No que diz respeito à tentativa, é uma situação um pouco controvertida na doutrina, uma vez que quando a vítima toma o conhecimento da ameaça, a promessa de mal injusto e grave já foi proferida pelo agente. Há quem diga que é possível a tentativa quando a ameaça somente é feita para uma terceira pessoa muito distante e que a vítima efetiva sequer chega a tomar conhecimento dessa ameaça. Também é mencionado na doutrina casos de uma ameaça escrita, quando esta carta, ela na verdade é extraviada ou por algum motivo ela não chegou até a vítima, até o seu destino. Eles mencionam que isso não passaria de um mero ato preparatório. Então, há de ser pensado, porque essa remessa ou expedição de uma carta também pode ser vista e analisada de um modo de que isso já passou de um ato preparatório, uma vez que a remessa já passa a ser um pleno ato de execução. Tudo bem até aqui? Passamos agora para o nosso próximo tópico. E a ameaça proferida em momentos de ira, de cólera, de raiva, ou a palavra que vocês quiserem, ela afasta o delito? Já adianto aqui para os senhores que esta não é uma questão pacífica. Parte da doutrina afirma que o estado de ira, a raiva que surge dentro de uma discussão acalorada, que ela afasta o elemento subjetivo do delito de ameaça, desde que não possua a intenção de intimidar a vítima. Outros afirmam que ameaças, elas geralmente são proferidas em circunstâncias que envolvem brigas, discussões, ânimos exaltados, o que não perde a característica de provocar temor e uma certa preocupação
na vítima. E nos casos de estado de embriaguez, como funciona? É o que vamos ver no próximo bloco. Vamos lá? Outra situação controvertida é a questão da ameaça proferida em estado de embriaguez. Parte da doutrina afirma que tal condição afasta o dolo do agente, pois quando alguém faz uma ameaça neste estado, não pode ser levado a sério. O caso concreto ele deve ser minuciosamente analisado, uma vez que existem vários estágios de embriaguez e que pode ser que tal condição foi somente uma forma de liberar os freios inibidores do agente, o qual realmente já tinha a intenção de provocar temor na vítima. Ok? Tudo certo até aqui? Passamos para frente para o nosso próximo bloco. Quanto à classificação, o delito aqui em estudo é um crime comum, um delito comum, tanto com relação ao sujeito ativo quanto com relação ao sujeito passivo. A vítima ela deve necessariamente ser uma pessoa com capacidade de discernimento. Se o crime for praticado por funcionário público no exercício de suas funções, poderá caracterizar outros delitos previstos no ordenamento jurídico. É um delito doloso, uma vez que o tipo penal ele não prevê modalidade culposa. O agente tem que querer intimidar, mesmo que efetivamente não queira realizar o mal prometido. A ameaça proferida deve necessariamente ter potencial para perturbar psicologicamente alguém em condições normais. Ele é um delito formal, ou seja, ele se consuma mesmo sem a vítima se sentir intimidada. Ele pode ser cometido, ele é cometido de forma livre, ou seja, o sujeito ativo pode realizar o tipo de vários modos. O tipo penal ele somente exemplifica alguns dos meios pelos quais o crime pode ser praticado. Ele é um delito comissivo, como regra geral. O modo omissivo pode ocorrer, mas somente quando o agente possuir o status de garantidor. Ele é um delito instantâneo quanto ao momento da consumação, monossubjetivo, ou seja, ele pode ser praticado por uma só pessoa. E ele pode ser unissubsistente ou plurissubsistente, dependendo da situação e da forma como a infração penal é praticada. Do mesmo modo, ele também pode ser transeunte ou não transeunte. Isso vai depender se a ameaça deixou ou não algum vestígio capaz de ser periciado. Tudo bem até aqui? Passamos agora para o nosso último bloco. Assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui nós vimos as modalidades de ameaça, os elementos do tipo, os casos em que as ameaças elas são proferidas em estado de ira, em estado de embriaguez, a classificação deste delito, se ele admite ou não admite modalidade tentada, o momento da consumação, dentre outras considerações que são importantes lembrar quando estudamos este delito. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida a respeito do assunto? Espero que este vídeo tenha sido útil para os estudos de vocês. Inscrevam-se no canal para receber vídeos atualizados. Assim que eu posto, você recebe uma notificação de que o vídeo foi postado. Fiquem à vontade para fazer comentários, assistir os outros vídeos e não se esqueçam de clicar em curtir, compartilhar, caso realmente tenham gostado deste vídeo. Bons estudos e até um próximo vídeo!